Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, já é quinta-feira de novo. Já ficou recorrente a gente dizer, mas o tempo está voando. Então, quando a gente vê, já é quinta, quando a gente vê, já é quinta. E vamos pedindo aí mais uma vez a permissão para adentrar nas casas de vocês, para ficarmos juntos aí os próximos 40, 50 minutos, 60, conversando a respeito das coisas de Deus, das coisas da espiritualidade, aprendendo todos juntos aqui, porque o Espiritismo é isso, é um eterno aprendizado. Há pouco a gente conversava aqui, não podemos parar de estudar nunca. O que nos garante a nossa boa vida espiritual é o estudo, é a compreensão da doutrina, a vivência com tudo isso e procurar, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, colocar isso na nossa vida. O que não é fácil, é muito difícil da gente conseguir botar tudo isso na nossa vida. Mas a espiritualidade está sempre nos ajudando. Temos aí vários dias aí de estudo na casa aqui, por exemplo. Então não estuda aquele que realmente está negligenciando. Mas vão pedindo a permissão para entrar na casa de todos, levar a palavra de Deus, levar o Espiritismo. Aqueles irmãos, deixe a sua água aí que já vai ser fluidificada. Aquele irmão que porventura está chegando a primeira vez, já sabe, então, providencia sua aguinha, deixe aí, que em breves minutos aí, no decorrer da live, ela será fluidificada, se tornando um remédio para todos na família. Então, uma boa noite a todos e que tenhamos aí uma boa live. Boa noite a todos. Um gancho do nosso querido irmão. Como espírito que és, sabeis, conheceis, deveis conhecer a ciência do infinito. Como espírito que és, deveis conhecer a ciência do infinito, diz a espiritualidade. Pois bem, queridos irmãos, um prazer, uma alegria imensa na alma estarmos aqui. Mais uma vez, como sempre, uma quinta sim, outra não, esse servo do Cristo, esse veterano vai estar aqui. Com muita alegria, excepcionalmente, nesse mês que onde encerra um ciclo da vida, né? Termina o ano. Então é um mês de muita energia boa e nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Bom trabalho a nós todos. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui conosco nessa noite, né, conectados mais uma vez, nesse momento tão importante da nossa semana, né, que é aquele momento que a gente abre as portas do nosso lar para a espiritualidade, né? Essa espiritualidade faz um trabalho maravilhoso dentro da casa de cada um de nós, mesmo que muitas vezes a gente não percebamos, né? A gente pode sentir, né, a energia que muda, aquela tranquilidade, aquela paz, né, que é feito um trabalho ali espetacular, não só dentro da nossa casa, né, como nos dizem, né, os espíritos que o quarteirão inteiro, né, os vizinhos, todos são beneficiados. Para imaginar o poder, né, de um trabalho que é de graça, né, esses irmãos estão aí, né, a gente só precisa abrir nossas portas do nosso lar, nosso coração, né, e pode ser assim como a gente faz, né, online, não precisa ser, né, presencial. Então é muito bom, né, fazer parte desse trabalho, é maravilhoso, né, essa conexão toda. E hoje, mais uma vez, o Emmanuel vem trazendo um assunto muito importante, sim, que faz a gente pensar, né, em muitas coisas que a gente tem enraizado ainda na nossa foi herdado, né, ao longo de milênios e centenas de anos, aí foram nos passando, né, e a gente vai criando, né, algumas ideias assim equivocadas, né, que refletem no nosso dia a dia hoje, né. O Emmanuel hoje vem mais uma vez fazer a gente abrir a nossa consciência, olhar, né, para tudo que acontece de um olhar diferente, que vai fazer com certeza a diferença muito grande na caminhada de todos nós. Então é isso, irmãos. Temos uma noite, como sempre, abençoada por Deus. Então, meus irmãos, para nós darmos seguimento, vamos aí pedir para o irmão Ismael, a nossa enciclopédia de orações aqui, fazer uma prece para que a gente inicie os trabalhos. Queridos irmãos em Cristo,
elevamos o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, para que a partir deste momento, na companhia dos mentores de luz, dirigentes espirituais desta casa de caridade, nosso patrono, Tomé Luiz de Souza, o nosso diretor e guia espiritual, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Alcântara, e todos os demais irmãos que conosco trabalham, para que onde estiver, todo lar, todo irmão em sintonia com o Cristo, com as energias radiantes de Deus, recebam os fluidos divinos que serão enviados a partir de agora. Muita luz, muita paz, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início aí à nossa leitura de hoje, ainda na obra Caminho, Verdade e Vida. O título de hoje é Além Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declaram outros que no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do sepulcro definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Este capítulo 15, meus irmãos, procurem a Bíblia de vocês lá e leiam. É um capítulo interessantíssimo e ele é bem longo, tem 58 versículos. E basicamente Paulo trata ali da vida após a morte. É tudo que ele fala ali é da vida além túmulo, da vida que prossegue. E neste capítulo ele trata disso, de que como negar a ressurreição, como ele chama aqui, a reencarnação,
se o próprio Jesus morreu e voltou? Então Jesus não ressuscitou para negar que existe a reencarnação, que existe uma continuidade após o túmulo. E ainda Emmanuel nos chama a atenção aqui daqueles que condenam o seu vizinho ao inferno eterno. O que ele está se referindo aqui? Aquelas igrejas, que nós não temos nada contra ninguém, mas ele está se referindo a quem cultua e acha que só o da sua igreja que vai estar salvo, que os outros todos irão para o inferno. Então ele questiona, quem que tem essa autoridade de mandar alguém para o inferno eternamente, porque não comunga da mesma crença? E por aí vai o trabalho todo de Emmanuel nos chamando a atenção para isso. E nós temos que compreender que não seria inconcebível a humanidade ter evoluído nós tendo apenas uma vida. De onde é que nós tiraríamos tanto conhecimento? Se eu nasci e morri com 20 anos, que conhecimento que eu vou deixar para alguém? De onde é que eu vou aprender alguma coisa? Que eu vivo 80, 90, 100 anos. E aí morri, aquilo tudo se perdeu. Aí ainda eu vou ficar, como muitas crenças, deitadinho, lá no cemitério, por dia do juízo final, que ninguém sabe quando é. Diz que Jesus vai voltar, mas para mim ele não vai voltar porque ele nunca foi. E ele disse que estaria sempre conosco. Então tem cabimento hoje ainda a gente acreditar nisso, que nós vamos morrer, vamos ficar deitados até o dia do juízo final. Aí sim haverá a ressurreição. Mas então, a ressurreição ou não a ressurreição? E de que maneira este corpo que está lá não tem mais nada? Só uma meia dúzia de ossinho. Como é que vai regenerar tudo isso? Isso vai contra as leis de Deus. Para começar, já vai contra as leis de Deus. Como é que ele vai regenerar um troço que não existe mais? Se Deus cumpre todas as leis da natureza, então não tem como, hoje, no século em que nós estamos vivendo, a pessoa não mais acreditar que a vida continua. Se todos os credos combatem o diabo, o demônio, ou seja lá o nome que eles deem, aí que Deus seria esse que permitiria que o diabo e o demônio atentassem e não permitiria que o bom Espírito viesse nos instruir como nos defender de tudo isso? A própria ciência já prova a continuidade da vida. Já prova que o cérebro continua funcionando. É a ciência que diz. Não é mais o espiritismo sozinho a deflagrar tudo isso. A ciência, uma que ela não tem mais como negar. Ela vai ter que aceitar. Vai ter que dizer tudo como é, como é que não é. Então, meus irmãos, esse além-túmulo é uma aula e tanto de Emmanuel, nos pondo a par de tudo isso, de que a vida continua e depende de nós para onde nós vamos. Então, as pessoas que ainda creem, e que bom que eles têm a crença, cada um tem a sua crença, mas um dia verão que não é bem assim, que o corpo nosso vai, mas o nosso espírito está ali do lado do corpo acompanhando o nosso enterro. A gente está ali chorando, se espedaçando, e ele está ali acompanhando. E que bom aquele que tem a instrução, o conhecimento de que a vida continua, porque vai ser uma passagem tranquila. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que pode esperar da espiritualidade dentro daquilo que ele realizou. Então, até a nossa passagem será bem mais tranquila a partir do momento em que nós realmente nos instruirmos e aprendemos que a vida é além túmulo. Isso que nós estamos vivendo aqui é um piscar de olhos. É uma escola que nós estamos aqui, ano após ano, milênios após milênios, resgatando sempre. E Paulo, nessa epístola, ele é fantástico. Para quem tem a Bíblia em casa, estude este capítulo, que ali Paulo é claríssimo. Porque para quem negar a ressurreição, negou Cristo, e se negou Cristo, não existe mais nada.
Então não precisa a gente rezar, não precisa esperar mais nada. Se não há ressurreição, Cristo não ressurgiu dos mortos. Então, se Cristo não ressurgiu dos mortos, não temos mais nada a fazer, a não ser nessa vida que a gente quiser agarrar, tomar conta, pegar do outro, se avançar, tirar dele, porque tanto faz, tanto fez. Vamos morrer e vai terminar tudo. Ou vamos ficar deitadinho lá, esperando o fim dos tempos. E nós temos, segundo a ciência, a ossada mais antiga, com mais de 3 milhões de anos, imagina. Este pobre ser deitado há 3 milhões de anos, esperando o dia do juízo final, que se há 3 milhões de anos não veio, é provável que ele não vai chegar. Então, o mais claro para nós, o juízo final, meus irmãos, é a cada vez que nós desencarnamos. Esse é o juízo final, porque eu vou prestar conta do que eu fiz. Fiz bem, vou continuar, vou retornar, porque a gente numa vida não dá conta de resgatar tudo que deve, porque nós somos um povinho devedor. Nós estamos direto no Serasa aí devendo de montão. Então, meus irmãos, a nossa vida é além túmulo. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós viemos aqui para quê? Para melhorar a nossa vida futura ou agarrar mais dívida. E de duas, uma nós temos que saber fazer. Agora que há uma vida além túmulo, não resta mais dúvida. A ciência já comprova. Então, caiu por terra. Todos nós temos que aceitar isso e saber que nós vamos, no túmulo vai ficar esse corpinho bonito que a gente tem. O resto, o nosso espírito segue, graças a Deus, evoluindo sempre. Muito bem. Como sempre, como todas as lições que aqui são explanadas. Este é interessantíssimo, de grande conhecimento, irmãos. Primeiramente, somos uma centelha divina. Somos progressível, indestrutível, imortais e eternos. É o que somos, uma centelha de Deus. Este corpo, essa matéria, que não difere, matéria é matéria. Tudo que é matéria é composto de átomos e moléculas. Tanto que este meu belo corpo negro aqui de 80 e poucos quilos, cabe na palma da minha mão a quantidade de carbono que ele é feito. Agora, eu sou uma centelha que pensa, raciocina, analisa. E Jesus, que falou e ensinou, meu reino não é deste mundo, irei para junto de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ensinou, falou, desencarna, desintegra como um mortal normal. O que ele fez e o ensinamento dele. Como ele tinha um domínio total sobre a matéria, tanto que transformou água em vinho, multiplicou os pães, ele buscava os componentes da matéria e materializava. Ele desintegrou seu corpo físico e ao terceiro dia ele retorna com seu corpo espiritual, seu corpo fluídico, para comprovar, estou aqui, morte não existe. Então, meus queridos e amados irmãos, o que faz o ser humano sofrer muito são crenças limitantes. É verdade. Temos que temer a Deus, sou fátida.
Não, a doutrina espírita ensina, nós temos que amar a Deus. É meu Pai, Ele me criou. Eu sou um ser eterno. Eu fui escolhido por Deus para existir. Eu amo. Tanto que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não temer a Deus. E o conhecimento, irmão. Se somos feitos de moléculas, toda a matéria, esse meu corpo, esse meu carbono aqui, quando eu desencarnar, vai para compor uma árvore ou dar vida ao corpo de um animal, é matéria. Agora, a minha alma segue a jornada. Ela volta para a quarta dimensão, para o mundo espiritual, leva o seu corpo espiritual com o registro das minhas ações nesta vida, levo meus conhecimentos e lá eu vou fazer uma análise da minha vida e do tempo que aqui eu estive, para me preparar como fazer para seguir a minha jornada. Talvez fique um tempo lá, se tem a oportunidade de estudar, se preparar lá, ou se tem que retornar com a missão, ou resgatar esse tempo que ficamos sem corpo na quarta dimensão, é para essa análise, é para essa... Então, irmãos, a diferença que nós temos que conhecer é a ressuscitar e reencarnar. Sim. Lázaro e a filha de Jairo ressuscitaram. Lázaro, que já estava, né, 3 dias, ainda tinha o vestígio de fluido vital, e Jesus, com seu poder, redirecionou aquele fluido e disse: Lázaro, levanta-te e anda. Recompôs o fluido. A filha de Jairo também, ele foi lá, canalizou o ectoplasma, fluido vital. Esses ressuscitaram seu corpo, sim. Mas a reencarnação é nossa, a nossa alma, nossa centelha, adquirindo um novo corpo para seguir suas experiências e avançar em conhecimento. Então, irmãos, sabemos e devemos e temos a certeza plena que aqui são 3 almas, 3 consciências. Isso nós temos que saber, certo, é o correto e é verdadeiro. Somos espíritos imortais, amados e eternos. Morte não existe. Só mudamos de plano. Que Deus seria esse? Pessoas que nós amamos, pais, mães, amigos, desencarnam, mudam de plano, nunca mais nós vamos ter o contato, nunca mais. Não, vamos continuar amando, é só um até breve. Então, irmãos, não vamos temer a Deus, vamos amar. E saber que Ele está sempre ao nosso lado, a sua falange de espíritos amigos, a nos auxiliar na nossa jornada. Muito bem. Os irmãos aqui, eu acho que colocaram muito bem todo o que o Emmanuel quis trazer. Eu só vou lembrar aqui rapidinho o que a gente fez a live passada, que foi Vivos do Além, né? Isso. Porque ele estava falando também um pouco sobre o que vocês colocaram aqui, né? Porque eu chamei a atenção, o que são os vivos, né? Porque, na verdade, como eu falei, a gente aqui numa experiência material, eu estou enxergando o que os meus olhos materiais conseguem ver, o que o meu ouvido consegue escutar, o que o meu nariz cheira, né? Então eu dependo do corpo material
né, com aquela restrição que ele impõe, né? O espírito saiu do corpo, ele tem uma visão abrangente Nessa de tudo, dimensão né? Então a pergunta que a gente fez a semana passada, então quem que está morto? Né? Quem O que irmão tá dizia, quem está morto é quem está na carne, né? Quem está aprisionado no corpo, né? Então, quem está na vida espiritual, esse Tá que está solto, vivo, né? tá vivinho. Então, só para reforçar, porque agora o Emmanuel traz, né, na sequência desse ensinamento, o além-túmulo. Então, ele está dizendo que ninguém morre, a vida plena é lá, né? Aqui que é a morte, vamos dizer assim, né? Se fosse, né, tivesse um termo para morte. Mas agora ele está chamando atenção para nós além-túmulo. Puxa vida, então tá. Já sabemos que nós somos seres eternos, né? Que a vida verdadeira é lá. E como é que funciona lá? Porque aí tá todos esses equívocos aqui, que a gente acreditou durante milênios, né? Então, esse estudo de hoje ele vem para desfazer esses enganos que teólogos, ao longo de todos esses anos, disseram isso, ou disseram aquilo, muita desinformação, né? E é interessante porque a gente olha para o passado, a gente vê que tem uma evolução e tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o tempo certo. Então, tudo isso que a gente acredita até agora foi um engano, nos enganados o tempo todo? Não, né? Era necessário, né, um entendimento assim, né, daquele momento, e conforme a gente fosse evoluindo, a gente conseguia enxergar mais, né? Eu comparo que como Moisés, né, quando veio, temer a Deus, como o senhor colocou muito bem, né? Temor a Deus, tem que fazer isso, tem que ser A assim, fruta tal, não tal. amadurece antes do tempo. Isso. Então, era necessário que o Moisés fosse duro, que botasse Deus como um Deus medo, né? vingativo, porque senão as pessoas não iam começar a se abrir. Aí, em determinado momento, a pessoa já está mais madura, aí vem Jesus e diz, não, Deus é um pai de amor, né? Amar seus inimigos. Como assim? Não era olho por olho? Então, assim, é porque já estava mais maduro, né? E ele prometeu, o Consolador prometido, que para nós é o Espiritismo, né? Se quando tivesse mais maduro ainda, mandaria mais uma, né? Que falaria aquilo que ele falou e muito mais, que ele não podia falar naquele momento. Então, a gente vê que tudo, não tem desperdício, não tem desengano, tudo foi necessário. Só que também chega um ponto da madureza que a gente não pode continuar acreditando nas mesmas coisas, Não, né? tem que mudar. Não. E aí, assim, ó, tem obras, né, maravilhosas aí que nos esclarece bem. O Céu e o Inferno, né, que está aqui, ó, no Pentateuco, né, onde o Kardec traz todo o conhecimento desse além-túmulo, né. Tem a obra também Depois da Morte, eu não li, mas eu acho que eu não li, né, do Leon Denis, né, que diz que é maravilhoso também, né. E aí, mais recentemente, o Nosso Lar, né? Ali, o André Luiz, né? Toda a ignorância espiritual dele, não conhecia nada, e aí aconteceu tudo aquilo ali. Então, nós temos muitos recursos para nós fazer essa virada de mesa, assim, né? Vamos dizer, usar aquilo que a gente já entende, mas mudar certas visões de algumas coisas, né? E no versículo, quando ele chama que se não há ressurreição de mortos, então também o Cristo não ressuscitou. O que o Emmanuel está querendo dizer com isso, né? Porque assim, ó, o processo é o mesmo para todos nós. Não existe preferência, mas é Jesus, não. Ele é um espírito muito mais evoluído, mas que está no corpo carnal. E aí, quando ele desencarna, é o mesmo processo que nós, não tem mágica, né? É que a gente não conhece os mecanismos. Quando a gente começa a entender os mecanismos, a gente vê que é da lei, né? É a lei. É a lei divina, e ela não modifica em favor de um ou de outro, né? Claro, né, que o processo de Jesus, quando ele desencarnou, né, é totalmente diferente nosso, né? Porque Nem você se compara. super evoluído, ele já vai para um lugar melhor, ele já sabe o que tem que fazer, ele é governador do planeta Terra. Nós, quando desencarnar, a gente vai ter que passar por uma perturbação, daqui a pouco alguma zona umbralina ali para expurgar ainda alguma vibração, algum sentimento que a gente ainda tem, ainda, né, inferior, porque a gente não tinha conhecimento e não procurou também muitas vezes se melhorar. Então o processo é o mesmo. Claro que vai depender da minha condição espiritual, né? Mas assim, ó, o desencarne, o processo é o mesmo. Aí para onde eu vou é que vai mudar, né? E porque Deus criou espírito e matéria, né? Sim. A questão tem uma série ali no Livro dos Espíritos, da questão 21 a 28, que fala só sobre espírito e matéria, né? E a questão 27, que eu trouxe aqui, ó, o Kardec perguntou, porque na anterior já estava falando sobre espírito e matéria, aí ele pergunta na 27, então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? O Kardec perguntou, né? E os espíritos responderam sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Né? A Trindade Universal. Trindade Universal. Olha só, eu fiquei pensando Trindade Universal, a gente estava falando na nossa aula de segunda-feira presencial, né? Sobre a Santíssima Trindade, que teve aquela confusão, né? Que a Ave Maria, mãe de Deus, né? Como que é mãe de Deus? Se ela é mãe de Deus, então ela é Deus, né?
e que colocaram essa coisa de que Jesus é Deus e tal. Então, assim, muito equívoco, sabe, nas coisas, porque ali está dizendo, ó, o que existe, o que Deus criou? Espírito e matéria, só isso, né? Espírito e matéria, claro, tem espíritos super evoluídos, que quando sair da matéria vai ter uma situação diferenciada, mas ele vir para a matéria, ele vai morrer, o corpo físico, né, vai desencarnar, né? Então é isso que a gente tem que compreender. E aí, como o irmão colocou bem aqui, ó, eu tinha anotado aqui, ó, a ressurreição, o que é a ressurreição? É o retorno à vida, né? Mas o retorno à vida espiritual. Então, cada vez que eu desencarno, eu vou ressuscitar, né, para a vida espiritual. Que é, eu não falei, que é a verdadeira vida. Né? Esses que estão vivos, né? E o que é encarnação, quando tu colocou? É o retorno à carne. O nome já diz reencarnação. Eu estou entrando de novo na carne, né? Então, assim, ó, quando eu morro, eu ressuscito para a vida espiritual. Como tu falou, faz aquele pente fino, vê tudo que a gente errou, que não fez, passa por um período de perturbação muitas vezes, né? Ceremonizar, entender. E quando eu estiver preparado, eu volto de novo à minha missão, porque a minha caminhada ainda é longa, né? E eu vou encarnar de novo. Aí eu ressuscitei para o mundo, para a vida espiritual, e depois eu reencarno num corpo de matéria de novo para continuar meu aprendizado, né? E até o Emmanuel falava que ressurreição, né, é o retorno à vida espiritual, mas ele botava assim, ressurreição com R maiúsculo. Ele fez assim, uma divisão para dizer que a ressurreição com R maiúsculo é aquele que ressuscitou para não precisar mais encarnar, né? Porque um dia a gente vai ressuscitar, vai para o espiritual, volta para a carne, reencarna, e fica quando eu não precisar mais reencarnar, porque eu já atingi o patamar que eu precisava, eu vou ter a minha ressurreição e vai ser a última. Eu não preciso mais reencarnar. Sim. Então eu mando dizer que era ressurreição com R maiúsculo, né? Que é a última, né? Então essas coisas assim parecem umas bobaginhas, mas ela faz todo sentido e a gente consegue remeter, né, ao entendimento. E o Kardec disse, até não ver como é que as coisas se encandeiam, né? A gente está falando na segunda-feira sobre a Santíssima Trindade, né? E essa coisa. E na terça-feira, no nosso grupo online, nós estávamos falando sobre essa questão assim, da falta de conhecimento espiritual, quanto equívoco que nos traz, né? E aí, noutra parte que o Kardec fala assim, ó, eu peguei só um pedacinho, a dúvida no que concerne a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da vida, da verdadeira natureza deles. Então, quer dizer, a gente não conhece, porque a gente nunca procurou conhecer a natureza dos espíritos, e aí essa ignorância e desconhecimento é que gera todas essas confusões, né? Claro. E aí ele diz aqui, ó, geralmente são figurados como seres à parte da criação, né, e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. E é verdade, né? Muitos, né, não criticando religião nenhuma, mas alguns irmãos acham que os espíritos são uma coisa à parte, né? É Deus, nós e aqueles espíritos ali, né? E aí nem sabe para que serve no final, né? Porque é uma coisa à parte da criação. Não existe coisa à parte da criação, né? É Deus, Espírito e matéria. Tá tudo ali. É que é como o Kardec falou, é que eu não entendo, e aí eu julgo, né? Mas é através do conhecimento que a gente vai conseguir, né, dar esse salto aí. E aí no texto aqui, por isso se diz, né, que esses teólogos acabam obscurecendo, né, muitas informações, né? E ali, ó, impondo sombrias perspectivas. Aí impõe, né, como verdade sobre a gente umas perspectivas sombrias, né, que nos assustam, põe medo, as pessoas entram em depressão porque não compreendem o que está sendo dito ali, né? Aqui diz que muitos deles, né, situam as almas determinadas em zona de punição, né, como diz que inferno, né? Como se eles fossem absolutos senhores dos elementos dispensáveis à análise definitiva, né? Então, quer dizer, até uma arrogância, prepotência deles achar que eles que sabem tudo. Eles, né? Que sabem. Não é assim e pronto, né? E a gente vê, infelizmente, né? E aí que uns declaram outros que no instante da grande transição submerge o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Pô, vocês colocaram muito bem, não tem como a gente estar mais. Imagina que ele falou 13 milhões de anos ali, o corpo tá. Como é que ele vai ressuscitar aquele corpo ali, né? Sim. Né? Reintegrar as moléculas. Isso aí, naquele momento, nosso entendimento, né, é o que tínhamos. Hoje a gente tem, como diz a inteligência humana, trouxe tanta riqueza para a gente que a gente já consegue ver as coisas num patamar diferente, né? E aí fala que como qualificar a pretensão daqueles que designam os vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo. Né, não tem nem como qualificar realmente, né, a pretensão da pessoa que diz uma coisa assim, né? Porque ela não compreendeu o Evangelho de Jesus. Não compreendeu. Jesus falou, qual o pastor que tem 100 ovelhas e recolhe elas no aprisco no final do dia, né? Conta 99, vê que está faltando uma, não abandona as 99 que estão salvos para correr atrás daquela que está perdida. O que ele quer dizer? Que não existe inferno, né? Não existe. Ele falou, nenhuma ovelha que o meu pai me confiou a mim será perdida. Então ele já disse ali que não existe inferno, né?
Imagina se Deus ia ser tão cruel, né? Que a pessoa fez uma coisa, está condenada agora. Não pode se arrepender mais. Perdeu a tua chance. Agora tu vai ficar eternamente queimando o inferno para sempre. Acabou. Porque tu errou numa existência só. Porque tu não estava aprendendo com uma criança. É que nem o pai pegar uma criança e condenar a criança à vida eterna, ao inferno a vida inteira, porque ela errou contigo ali. Uma criança está aprendendo. Tá. Né? Nós somos assim também. Né? E depois também ele diz como acreditar que permanecem adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante. Jesus disse, né? O Pai está sempre trabalhando, né? E eu também não paro de trabalhar nunca. Né? Então tu vê, Jesus disse que o trabalho é constante, né? E a gente tem essa ilusão de que morreu, descansou, né? Então é muito equívoco, sabe? O que o irmão está trazendo aqui, daria para fazer várias lives falando, né? Porque é muita coisa, né? Ele diz que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, porque quando eles fazem isso, eles estão negando, né, o processo evolutivo. Não, uma vida acabou, então cadê o processo evolutivo, como tu colocou bem, né? Morreu com 20 anos, como é que teve evolução, né? Não vai ter mais. E esses que fazem isso, eles definem, depois do sepulcro, depois da morte, eles definem contra o próprio evangelho. Então, na verdade, estão pregando o evangelho, mas estão pregando contra o evangelho, né? Porque estão criando... falsas ideias na cabeça das pessoas, né? E ali no final ele diz: quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em uma ociosidade incompreensível, né? Será que a gente vai desencarnar e vai ficar naquela ociosidade por milênios lá, né? Não, aqui somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo encontramos a continuação do esforço da vida, coisa muito lógica, né? E para finalizar, então, irmãos, a gente pode ver que basicamente, pelo menos 3 equívocos muito grandes, o Emmanuel esclareceu bem aqui, né? Que seria as penas eternas, né? Sim. Sem essa chance de eu poder me melhorar em outras vidas, né? Porque eu errei. Então, penas eternas aqui ele está desfazendo claramente aqui, né? Não existe, né? A ressurreição do corpo físico, né? Que é ineviável, como tu falou, vai contra até as leis da natureza, né? Não existe como recompor um corpo de 1.000, 2.000 anos atrás. E o terceiro equívoco que aqui ele trouxe bem, né? É a ociosidade, né? De achar que a gente vai desencarnar e vai ficar lá com os anjinhos tocando harpa, né? Olhando o paraíso, olhando aquelas frutas, contemplando Jesus. Voando no meio das nuvens. Que esperança, né? Vai ter que trabalhar aí bastante, né? Se o próprio Jesus, né, desencarnou e foi trabalhar e trabalhando, né? Imagina que nós, né, que não temos a qualidade de Jesus, não precisa trabalhar daí, né? Mas é que temos que trabalhar mais que ele ainda. Temos muito serviço Então, assim, Emmanuel é fora de série, né? Ele traz um textinho curto aqui, né? E tão esclarecedor para nós, né? O serviço que nos aguarda é enorme. E quanto mais evoluído, mais serviço tem. Porque aí nós temos que ajudar os que estão atrasadinhos. Aumenta a responsabilidade. Jesus é governador porque ele chegou nesse patamar, né? E aí foi direcionada para ele a missão de cuidar de um planeta inteiro, de quantas almas, né? Porque ele chegou naquele patamar. O irmão mais velho sempre vai ter responsabilidade com os mais novos. Né? Então, meus irmãos, vamos em frente. Vamos fazer agora a nossa energização das águas aí. Os irmãos coloquem a sua água aí, mentalizem as suas necessidades. Que os nossos espíritos trabalhadores das matas vão trabalhar nossa água aí, vão transformar um remédio na necessidade de cada um. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas que aqui foram colocadas para energização, e que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários, e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta, e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar seguimento na nossa live de hoje. Vamos ao nosso momento aí da caridade, o momento das preces pelos lares, pelos desencarnados, pelos irmãos enfermos. Então, vamos iniciar nossas preces hoje pelos lares. Vamos, então, pedir a Deus
Todo-Poderoso, a espiritualidade amiga, que neste momento estejam presentes em todos os lares desses irmãos que estão nesta corrente conosco. E não sendo egoístas, vamos pedir a presença da espiritualidade também em todos os lares deste nosso planeta. Que essa espiritualidade neste momento adentre todos os lares, adentrando pelas portas da frente, iluminando todo aquele espaço, levando luz, paz, amor e fraternidade. Retirando dali todos os miasmas de dores e sofrimentos, angústias, solidão, enfim, todos os vícios que causam mal àqueles familiares. Algum irmãozinho desencarnado que ali estiver na presença da espiritualidade, tendo a condição e pedindo, aceitando a espiritualidade, que ele seja alçado neste momento às colônias de tratamento. E vamos à espiritualidade visitando cada cômodo desses lares, retirando todas as más energias incrustadas nas paredes, no teto, no assoalho. E neste momento a espiritualidade então vai se preparando para deixar este lar com toda a paz, com toda a luz, com toda a fraternidade que foi gerada neste momento, transformando a mente e o coração daqueles irmãos encarnados que ali estão nos seus afazeres, que eles sintam este bálsamo que lhe adentra o coração e a mente, e busquem no novo amanhecer ser melhor que o dia anterior. E também ilumine aqueles irmãos desencarnados que por lá estejam, que não estavam preparados ainda para deixarem estes lares. Então a espiritualidade neste momento vai deixando esses lares com todo esse amor, com toda a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. E que neste momento esses irmãos todos sentirão o amor incansável de Deus sobre todos os seus filhos, oportunizando sempre novos recomeços. E que a paz permaneça nesses lares, entre irmãos encarnados e desencarnados. E que assim seja. Que assim seja. Uma prece agora pelos irmãos desencarnados. Amados irmãos, não esquecendo nunca que a nossa projeção do pensamento, do amor e da caridade não tem barreiras. Onde estiver nossos antequeridos, pais, amigos, no plano espiritual, que recebam, em nome de Deus, nosso Pai, em nome do Cristo, por vossa misericórdia infinita, que esta imensa falange de espíritos luminares conduza estas energias sagradas aos nossos irmãos desencarnados.
Irmãos que neste momento estão mudando de plano pelas guerras, pelas pandemias, pelos assassinatos, pelos suicídios. Que a imensa equipe espiritual, com a missão de recolhê-los, conduzi-los ao plano espiritual, o acolham, o conduzam com a misericórdia do Cristo, para que sejam amparados pelas bênçãos de Deus Pai. Jesus amado, em nome de Deus, nosso Pai, Criador, vos rogamos, ampare a todos os nossos irmãos desencarnados. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, a nossa prece agora para os irmãos enfermos, os irmãos necessitados de toda ordem. Vamos ter na nossa mente, no nosso coração, o nosso mais próximo hospital aqui, o Hospital de São Jerônimo, onde nos atende toda a região com muita presteza, com muito amor, com muita fraternidade. E que a espiritualidade esteja ali, olhando por todos os irmãos que lá estejam, buscando seus tratamentos, buscando as suas curas. Então, o irmão Ivan vai fazer para nós a prece, então. Prece aos enfermos e aflitos. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como um dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos agora falar então um pouco da nossa casa. Todos já sabemos tudo, mas precisamos sempre estar relembrando, batendo na mesma tecla, como se diz. Muitos irmãos mal chegando, Sim, se Deus quiser, irmãos surgindo. Então, os trabalhos na casa iniciam na segunda-feira. O irmão Ivan aqui, recebendo os irmãos que queiram estudar no ESD, se introduzir na doutrina, conhecer o Espiritismo. 19 horas. A partir das 19 horas. Às 20 horas, por iniciativa aqui do nosso irmão Ismael, nós temos um momento de oração, aqui, a pedido da espiritualidade, por o planeta todo. Então, irmãos, se unam a nós. Às 20 horas,
faça suas preces em casa. Onde estiver. Onde estiver, se recolha e faça as preces que vai estar nos ajudando a limpar a psicosfera deste planeta aí. Na terça-feira, às 9 horas, né? Às 20 horas. 20 horas, o estudo Do online, ESD também, do ESD online. Esse também, os irmãos que quiserem participar, ainda temos vagas aí, né? É só deixar o telefone aí, a gente entra em contato e já sai estudando pronto. Lembrando, não precisa conhecer, né, a doutrina, não importa a religião, né? Todos são bem-vindos. Quarta-feira, a partir das 18, estamos aqui com a equipe preparada para o atendimento fraterno. 19 horas, a explanação do Evangelho. Depois nós temos o estudo aqui, sempre uma obra espírita, a gente está estudando, atualmente o Livro dos Médiuns. Depois temos as manifestações mediúnicas. Na quinta-feira, como sempre, essa nossa live, ajudem a divulgar, né? Atrair mais gente para nos acompanhar, se unir a nós. Na sexta-feira, também às 18 horas, o atendimento fraterno. 19 horas, a explanação do Evangelho. E às 20 horas, o momento dos nossos trabalhos de desobsessão. Como sempre a gente explica aqui, aquele irmão que passou pelo atendimento fraterno, que tem a necessidade desse trabalho, é nessa sexta-feira, onde então a gente vai atender aqueles irmãozinhos que acompanham eles. Aqueles dito obsessores, que nada mais são que convidados nossos para andar com a gente. Eles só vêm quando a gente permite, quando nós convidamos. Assim, uma pessoa entra na nossa casa quando a gente convida e abre a porta. Então, esses irmãozinhos que estão vagando por aí, a gente abriu a porta, eles vêm nos acompanhar, vêm utilizar daquela energia, então eles são convidados nossos. Mas a gente, nesse dia, conversa, instrui eles, que não é bem assim, coisa e tal. Então, a gente conquista um grande alívio para aqueles irmãos e também o nosso irmão desencarnado. A gente abre a porta em função do desconhecimento. É do desconhecimento. Das coisas, né? E aí, só reforçando, na sexta-feira também nós temos um trabalho de evangelização infantil também. Então, enquanto a gente está expondo aqui o Evangelho, né? Às 19 horas, esse horário, traga os seus filhos, adolescentes, né? Que a gente está fazendo um trabalho muito bonito ali de evangelização, né? Isso. E importante, né? Já desde pequeno, desde cedo, já, né? Esse contato esclarecedor, né? Que é o Espiritismo, né? E no sábado, às 9 horas, a irmã Angélica está atendendo o ESD, a irmã Lúcia atendendo as crianças. No terceiro sábado, sempre às 15h30, eu trabalho com a família. Venham, meus irmãos, conhecer esse trabalho, isso é maravilhoso. A gente expor as nossas necessidades, as nossas angústias, buscar conhecimento e descobrir que toda a família só muda o endereço. Os problemas praticamente é tudo igual. Continuamos o nosso trabalho no presídio, às quartas-feiras. Na terceira quarta-feira, um trabalho maravilhoso. E quero aqui convidar os irmãos para amanhã. Nós estamos promovendo um chá na casa. Temos ainda alguns ingressos. Aquele irmão que amanhã à tarde quiser aproveitar, tomar um chá e contribuir com a casa, pode chegar aqui desde as 9 da manhã, já vai ter gente trabalhando aqui. A partir de 14 horas por aí, já estaremos entregando, então, o chá. Então, aquele irmão que ainda não comprou, aproveite amanhã, esse horário da tarde, que ainda temos alguns ingressos à venda. O irmão queria falar alguma coisa? Não, exato. Não, é amanhã, como sempre, já programado, normalmente. Na primeira sexta do mês, nós fizemos, né, a explanação. Mas falar sobre o que o irmão acabou de falar, sobre a evangelização e o atendimento das crianças, todas as sextas, exatamente foi orientado porque, às vezes, uma dona da casa ou o chefe de família não pode ir porque tem crianças. Então, pode vir que as crianças já têm os professores ali, os orientadores, venham tranquilo, não é as crianças, né, que vai impedir de chegar até a casa. Deixe-me vir as E crianças. tragam as crianças de colo que não perturbem nada. Elas precisam estar dentro da casa. Se ela der uma choradinha, não precisa sair correndo aqui, porque ninguém vai expulsar ninguém. Até sair até mais calmos. E as crianças que estão chegando aí, né, seus moradores, né, da nova geração,
precisam muito vir Precisa. espiritualizar. Precisa conhecer Então, Jesus. tragam as crianças, para sábado de manhã e sexta, já estão à disposição aqui. Pois bem, irmão, foi um prazer, uma alegria imensa estarmos aqui nesse trabalho que nós amamos muito. Umas quintas sim, outra não, saindo aqui, até nós determinamos para dar um espaço para o nosso irmão, o presidente, o irmão Lenz, que também participe. Então a gente divide, né? Uma quinta para ele, outra para nós, para dar espaço para que todos trabalhem. Então, irmãos, este é um mês, como nós falamos no início, de encerramento, de ciclo, né? É o mês do aniversário do nosso governador da Terra. Então, é o primeiro trabalho desse mês. A gente já nota, eu particularmente já notei a energia, né? Uma alegria imensa, né? E vai ser assim este mês todo, com certeza. Assim muita luz, muita paz, que Deus vos ilumine. Gratidão pela companhia. Um abraço fraterno e amoroso a todos os nossos irmãos, trabalhadores da casa, meus familiares, a minha companheira Lúcia. Que a paz do Cristo permaneça com todos. Então, irmãos, a gente fica até meio repetitivo, né? Porque na verdade, como o irmão falou, né? É um prazer trabalhar aqui, a gente recebe mais do que a gente dá, né? E como esse mês ainda, agora, o nosso tema é dar de graça aquilo que de graça recebeste, né? Então, né? E cada vez que a gente faz isso, a gente sente um bem-estar muito grande, né? Então, os irmãos, né? Que participaram conosco, né? Tenho certeza que já sente essa paz nos seus lares aí. Também, né? Acho que foi bem esclarecedor. Tenho certeza que tudo que a gente falou aqui vai ficar gravado na cabeça de todos nós, né? E o desafio grande é a gente pôr isso em prática, né? Então, já sabemos que somos espíritos de evolução, tem uma caminhada a fazer, vamos arregaçar as mangas, né? E vamos começar a trabalhar, né? E vamos dar de graça aquilo de graça recebeu, que é esse ensinamento, né? Então, vamos abrir, né? Aos nossos irmãos, vizinhos, né? Indicando a live também nossa, do nosso evangelho, para eles também serem beneficiados, né? Com esse conhecimento, com essa energia dentro do lar de cada um, né? Então, desejo a todos um ótimo final de semana, né? E esperamos todos vocês novamente semana que vem, se Deus quiser. Isso, então, meus irmãos, reforçando, espiritismo, tudo é de graça, não temos taxa. Aquele que cobrar, ele é qualquer coisa menos uma casa espírita. Exato. Então, agradecemos a espiritualidade por toda essa intuição, essa preparação deste trabalho. E até a próxima quinta-feira, que Deus ilumine a todos nós.